Bom dia, um maravilhoso dia para você, precioso e preciosa do Senhor. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Eu estou aqui hoje para mais uma leitura diária da Palavra do Senhor. Meu nome é Jéssica Cerqueira e estou aqui criando conteúdo para crescimento espiritual e conexão com Deus. E a leitura de hoje é o nosso 84º dia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte, compartilha e bora juntos semear boas sementes, alcançando outras pessoas que também têm um interesse e precisam da palavra do Senhor, tá bom? Então, bora começar o nosso dia de hoje? Pai querido, Pai amado, obrigada, Deus, porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos guarda, nos protege e também nos ama. Senhor Jesus, que essa leitura hoje, Senhor, seja de muito conhecimento, Senhor, seja de muita graça, Senhor. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Abençoe essa outra pessoa aí nessa tela, Senhor. Abençoe, meu Deus, também aquelas famílias, Senhor, lá de Porto Alegre, que estão precisando, Deus, do Teu amparo, do Teu cuidado, Senhor. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão servindo de alguma forma, seja em oração, seja prestando serviço, seja doando, Senhor, alimento, roupa ou qualquer outra coisa. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, vai de encontro com cada um, meu Deus, é o que eu te peço. Amém! E hoje, no nosso 84º dia, vamos ler Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 ao 49. Moisés exorta o povo à obediência. Capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Por que gente há tão grande que tenha chegado deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. No dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse assim: ajunta-me este povo, e os farei ouvir a minha palavra, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz não viste semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rasto sobre a terra, e figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, e a lua, e as estrelas, e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus
repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão. Porém vós o passarei, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor, o vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é como um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes a filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passando o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre gentes a quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, que não ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus, e ouvirá a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus, falando do meio do fogo, como tu a ouvistes, ficando vivos, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo, porquanto amava teus pais, e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. E guardarás os teus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dará para todo o sempre. Moisés designa 3 cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que, por erro, matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. A Bezer no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade para os Gaditas, e a Golã em Bazã para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, daquém do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo eles saído do Egito.
e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon, e toda a campina daquém do Jordão, da banda do oriente, até ao mar da campina, abaixo de Asdote e Pisga. Estudo de hoje, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. A instrução de Deus para Israel que dizia: nada acrescentareis, nem diminuireis, é uma garantia para nós. As orientações do Senhor não eram um esboço que nos mostraria como entrar em um estádio. Suas palavras não cobriam quase tudo ou iam além. As instruções de Deus eram firmes, confiáveis e imutáveis. Se acrescentarmos a lei de Deus, sobrecarregaremos a nós mesmos e deixaremos de viver na liberdade que Ele deu-nos. Se subtrairmos algo da sua lei, desconsideraremos as barreiras que nos protegem dos danos. Deus expressa com precisão o que Ele quer dizer, exatamente da forma que precisamos para viver. Nem mais, nem menos. Seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Lucas, capítulo 6, versículo 39 ao capítulo 7, versículo 10. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não estão acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara um cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A árvore e o seu fruto. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. O prudente e o insensato. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. E quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Um centurião demonstra fé. Capítulo 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. E ele ouviu falar de Jesus, e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé.
Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Estudo de hoje, Lucas capítulo 6, versículo 41 e 42. Jesus menciona a hipocrisia continuamente em seu ministério. Em seus ensinamentos, é hipócrita aquele que projeta uma imagem de justiça para chamar a atenção, a aprovação ou admiração dos outros. Um hipócrita ignora o próprio pecado, além de apontar os outros. Devemos examinar o nosso coração e a nossa vida, e confessar e corrigir os pecados existentes, antes de confrontar o próximo quanto aos pecados que enfrentam. Sem nos arrepender do pecado em nossa vida, podemos fazer mais o mal do que o bem a alguém. E neste sentido, amamos o próximo, corrigindo o pecado em nós. Orando salmos. Louve o Senhor por usar seu poder para defender o cansado e a sua abundância em favor dos simples. Salmo capítulo 68, versículo 1 ao 18. Cântico de louvor e ação de graças a Deus como nosso Salvador. Capítulo 68. Levante-se, Deus, e seja dissipado os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como a cerca se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, e liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Quando saías adiante do teu povo, quando caminhava pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Rei dos exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas em ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado, como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai no lugar santo. Tu subistes ao alto, levastes cativo o cativeiro, e recebestes dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Provérbios capítulo 11, versículo 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Lembre-se, bora semear boas sementes. Compartilhe esse vídeo, dá um joinha. Espero você aqui amanhã. Tchau!